E aí, você vai totalmente separar trabalho dos estudos. Gente, tá? Chegou em casa, você que trabalha fora de casa, chegou em casa, o trabalho não entra. Chegou em casa, o trabalho não entra. Começou a estudar, não pensa mais no trabalho. Começou a estudar, não pensa mais no trabalho. O trabalho fica no local de trabalho. Quando você estiver estudando, você não vai ficar resolvendo pendências do seu trabalho. Você não vai ficar atendendo o seu chefe. Meu Deus, Juliana, mas como eu vou fazer isso? Ah, você vai ter que aprender a fazer isso, tá? Eu vou falar uma coisa aqui séria. Vou falar aqui uma coisa muito séria para vocês, tá? Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Acho que esse era um dos passos que eu ia falar também, tá? Mas quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Se você não tem bem definido qual é o seu horário de trabalho, você vai deixar que os outros definam isso para você, tá? Ó, deixa eu botar aqui, ó. Se você não tem bem definido, não tem bem definido o seu horário de trabalho, você vai deixar seu chefe, às vezes seus subordinados, seus colegas, você vai deixar os outros definir o horário por você. Você vai deixar os outros definirem o seu horário. Lembra dessa frase, ó. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Se você não tem o seu horário de trabalho definido, o seu chefe vai definir o seu horário de trabalho, os seus colegas vão definir o seu horário de trabalho, até os seus subordinados vão definir o seu horário de trabalho. Como? Demandando você fora daquele horário. Tá? Demandando você fora do seu horário. E isso é um perigo para quem está estudando, né? Porque com o celular a gente está, né, a um passo de começar a trabalhar, de se preocupar com o trabalho, de receber informações, de receber pedidos, de atender pedidos, de responder e-mail. Ah, mas é só uma mensagem, ah, mas é só dar um comando aqui. Não, tá? Isso vai ter que ficar bem definido na sua agenda, no seu planejamento semanal, né? Qual é o horário de trabalho, qual é o horário de estudo, tá? E aí, durante o horário de trabalho, você vai se dedicar ao trabalho. Se você ficar com a cabeça nos estudos, o trabalho não vai render. E se o trabalho não rende, o que acontece na hora dos estudos? Se o trabalho não rende, porque você estava pensando nos estudos, no maldito edital que vai sair, no maldito edital que vai sair, será que vai ser CESP? Será que vai ser Sebrasp? Será que não vai ter mais, não vai ser mais Sebrasp? Ai, meu Deus, será que eu faço questões hoje ou não? Será que eu fiz revisão? Ai, meu Deus do céu, a prova está perto, o edital está perto, esse edital que não sai. Ai, você fica, né, pensando tudo isso na hora que você está trabalhando. O que acontece? O trabalho não rende, tá? O trabalho não rende. E aí, quando você vai para casa, ou, enfim, né, chega o seu horário determinado de estudo, você vai ficar com o quê? Culpa na consciência porque não conseguiu resolver todas as pendências no trabalho, porque ficou um monte de pendência no trabalho. E aí você vai ficar com tudo aquilo na sua cabeça, ocupando espaço na sua mente e seus estudos não rendem, tá? Então, muito cuidado com isso. Isso vai ter que ter horários bem definidos, tá? E aqui exatamente já entra esse ponto número 2. Priorize cada atividade, tá? É exatamente isso que eu falei para vocês. Quando estiver estudando, estude. Não fique resolvendo coisas do trabalho. Quando estiver trabalhando, trabalhe. Não fique pensando, não fique entrando em sites de notícias de concurso, em grupos de WhatsApp de fofoca de concurso, enfim, né, em grupos de WhatsApp que vão ficar falando de concurso, porque isso vai te deixar nervoso, isso vai tirar o teu foco, vai tirar a tua produtividade na hora do trabalho, aí você vai ficar com pendências, e aí, na hora que você tinha que estar estudando, realmente, você vai ficar preocupado com as pendências do trabalho, aquilo que não ficou resolvido, tá? Tem uma agenda, né? Descarregue as suas... descarregue, né, todos os seus compromissos numa agenda aqui, ó. Descarregue
seus compromissos de trabalho em uma agenda, tá? Seja organizado com isso, ó, seja organizado. Por quê? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque você se organizar, porque você tem uma agenda, para você não ficar ocupando a sua mente. Quando você tem uma agenda, tá? E depois eu vou falar aqui também de uma outra coisa muito interessante, que é o depósito do tem que. Cadê aqui? O depósito do tem que. Deixa eu até falar aqui para vocês, ó. Ó, tenha uma agenda e o depósito do tem que. O que é o depósito do tem que, Juliana? Pelo amor de Deus, o que é o depósito do tem que? Deixa eu arrumar aqui. Trabalho, tem uma agenda. Tá? Depósito do tem que. Tá? Primeira agenda. O que é ter uma agenda? Tá? Não fique tentando guardar todos os seus compromissos do trabalho na sua cabeça. Não. Desocupe a sua mente para ter espaço para os estudos. Tá? Não fique tentando guardar todos os compromissos do seu trabalho, suas tarefas pendentes, né? O que você precisa resolver, suas pendências do trabalho na cabeça. Não. Use uma agenda, tá? Use uma agenda para anotar os seus compromissos do trabalho, para ter a certeza de que não vai esquecer nada, tá? Para que você não fique sempre preocupado em não esquecer das coisas, tá? E tenha sempre um depósito tem que, né? Então, aqui eu tenho... O que é o depósito tem que? Depósito tem que é um bloquinho de notas, tá? Um bloquinho... De preferência, um bloco mesmo, tá? Não use folhinhas soltas, não use post-it soltos, tá? É um bloquinho de notas em que você vai ficar anotando as coisas. Ó, você vai ficar anotando as coisas que vem na sua cabeça, que você fica lembrando que tem que fazer. Por isso que é o depósito do tem que, tá? Tem aquela coisa, né? Quando a gente está concentrado em uma tarefa, principalmente quando a gente está estudando, a gente começa a lembrar das coisas que a gente tem que fazer. E vai me dizer se não é bem assim. Você lembra de uma coisa que tem que fazer e uma coisa leva a outra. Ah, eu tenho que comprar manteiga. Ah, eu tenho que pagar o condomínio. Ah, eu tenho que responder aquele e-mail do fulano. Ah, eu tenho que entregar aquele prazo. Né? Ah, esqueci de... Eu tenho que responder o WhatsApp. Eu tenho que responder aquele e-mail. Né? O depósito tem que é que nem piolho, né? Piolho, quando a gente vê uma pessoa se coçando, a gente dá vontade de se coçar também, né? Começa a ter piolho, tá? Então, sempre que você se você está se concentrando numa tarefa, é normal que o seu cérebro queira que você se desconcentre. É normal isso, tá? No início dos estudos, você vai sentir muita dificuldade de se concentrar. E aí, para aumentando essa dificuldade de estudar, vem essa questão de ficar lembrando das coisas que você tem que fazer. E geralmente, tarefas do trabalho, tá? E, às vezes, durante o trabalho, tarefas dos estudos, tá? Então, tenha sempre, né, um bloquinho de notas, que é o seu depósito do tem que, para quando você estiver concentrado nas suas tarefas, quando você estiver concentrado nos seus estudos, você ficar lembrando das coisas que você tinha que ter feito no trabalho, que tinha que ter respondido, que vai ter que ser prioridade amanhã, anote, descarrega. Quando você anota aqui, responder e-mail do fulano, entregar tal prazo, tá? Quando você anota, você desocupa sua mente, você tira aquela preocupação aqui, coloca aqui, e a sua mente fica mais livre, você volta à concentração dos seus estudos, tá? Então, tenha o bloquinho, o depósito tem que ir sempre em mãos, tá? Para você não cair na tentação de responder aquele e-mail rapidinho. Ah, não, tá aqui estudando aí, pausa a videoaula. Não, mas é só responder aquele e-mail. Vai lá, responde o e-mail rapidinho. Vai lá e responde o WhatsApp direitinho, porque rapidinho. Por quê? Quando você pega o seu celular para responder um WhatsApp rapidinho, você já dá uma olhadinha no Instagram, aí você já dá uma olhadinha no grupo, aí já tem uma outra mensagem, já tem várias outras coisas, um mundo que te distrai quando você passou 1 hora e você não voltou aos estudos, tudo porque você foi só responder rapidinho ali para alguém do trabalho, alguma tarefa do trabalho naquela hora. Então, não faça isso, anote, tá? Anote as coisas que você for, as pendências do trabalho que você for lembrando, para colocar em prática no horário de trabalho, tá?